paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Quem vos fala é o pastor Luciano, seu irmão em Cristo Jesus. Eu queria estar tratando de um assunto hoje que talvez possa gerar na mente de alguns e no coração de alguns um desconforto, mas na mente de outros um alívio, e entender, em compreender como a obra de Deus ela é feita e como a obra de Deus segue-se adiante. Eu vou estar falando concernente ao trabalho da igreja, da obra do Senhor Jesus. Eu queria estar lendo um versículo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias: porque encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e reteve a parte do preço da herança, da herdade? Meus amados irmãos, esse aqui é um texto bem conhecido. O que eu queria usar por base desse texto aqui, eu não vou aqui aprofundar sobre dízimo, sobre oferta, de maneira alguma. Depois eu vou estar trazendo, a pedido dos irmãos, um vídeo. Vai ser um pouco longo, e eu vou estar explicando sobre dízimo e sobre oferta, explicando para os irmãos com detalhe, bem explicado, para que você possa entender e compreender. Mas o que eu quero trazer aqui é que a igreja primitiva, para poder seguir com a obra de Deus adiante, ela dependia das ofertas e dos dízimos para poder seguir com a obra. Pastor, no Novo Testamento não fala de dízimo, Jesus não disse de dízimo. Está equivocado. Mateus capítulo 23, versículo 23, a Bíblia diz que os fariseus, Jesus vão repreender dizendo a eles: vocês são fiéis com o dízimo da hortelã, com a oferta do cupim das suas fazendas, mas desprezou o melhor, tem desprezado o mais importante, melhor dizendo, que é o amor e a misericórdia. Mas fazei essas, sem omitir as outras. Jesus não foi contra dízimo, não foi contra oferta. Jesus tinha tesoureiro, era Judas. Hoje falar de dinheiro é um problema, porque as informações chegam na mente de alguns de forma como eles querem bem entender. E certamente aqueles que têm o espírito de avareza é os que mais se levantam contra esta área da igreja, é os que mais se levantam contra esse trabalho da obra social da igreja, da parte financeira da igreja. Então entenda, irmão, Jesus não foi contra a igreja primitiva. Diz a Bíblia que Ananias e Safira vendeu uma propriedade, reteve parte do dinheiro, depositou tanto e mentiu para os apóstolos. Morreu ali mesmo. Pode contextualizar o texto em sua casa, no capítulo 5 todo, que você vai entender, porque eu vou só aqui trazer uma breve explicação, para que você possa entender um assunto que eu quero falar concernente à obra de Deus. Eles mentiram, porque tem pessoas que quando o assunto é dinheiro, eles mentem, eles fazem o que for possível, mas não são fiéis a Deus. Por quê? Porque tem um espírito de avareza, e as pessoas não sabem a incumbência que é da gente semear na obra de Deus, porque Deus não deve nada para ninguém. Tudo que você semeia na obra de Deus, pode ter certeza que Deus não é bangalhando com Deus, não é comprando Deus, não. Tudo que você semeia na obra com fé, com amor, Deus ele vai te retribuir, pode ter certeza, irmãos. Paulo explicou muito bem sobre isso, sobre a semente. Quem semeia pouco, pouco vai colher. Quem semeia muito, muito vai colher. Então entenda, sobre a semente, sobre a semeadura na obra de Deus. Aí a Bíblia diz que eles mentiram, porque se tratou de finanças. E o que eu queria dizer para os irmãos dentro desse texto, trazendo aqui, é que a igreja neotestamentária, ela necessitava das ofertas para poder fazer a obra de Deus. Pastor, não quer dizer o que com isso? Que hoje não mudou, irmãos. Eu sou pastor presidente da igreja.
Os irmãos conhecem o nosso trabalho com transparência, com honestidade. Os irmãos conhecem o nosso trabalho aqui na cidade. Ó irmãos, entendam uma coisa e compreendam uma coisa. Nós estamos aqui nesta loja. Eu pago aluguel aqui. A gente temos cadeiras, nós temos som. A gente dá manutenção de som, de microfone, de cabo. E eu falo uma coisa, eu, pastor Luciano, não tenho condição de pagar o aluguel aqui. Não tenho condição de dar manutenção no som. Eu não tenho fundos financeiros para isso. É por isso que a igreja trabalha uma conjunção. E Deus trabalha com a fidelidade do povo e com a fé do povo. Quando o povo é fiel e quando o povo age pela fé e é fiel ao Senhor, Deus honra o povo, Deus honra a igreja. Deus poderia fazer cair uma pedra de ouro aqui. Deus poderia fazer cair 2 milhões na minha conta. Eu ir lá e comprar um terreno, construir um templo. Mas Deus não faz assim, porque Deus conta com a fidelidade do povo. Um passo atrás do outro. A obra de Deus, ela não cresce de uma hora para outra, ela vai crescendo aos degraus. Por isso, quando o Senhor me confiou a este ministério, nós estamos crescendo aos degraus. Eu creio que um dia nós podemos estar construindo uma sede, irmãos. Um lugar exclusivamente onde vamos adorar o Senhor. Mas enquanto isso, nós estamos em uma loja, a qual nós consagrou ao templo, nós consagramos a casa de Deus. E aqui não é mais uma loja normal, aqui agora é casa de oração. E aqui, se não tiver quem oferta, quem dizima, a gente não paga o aluguel. E veja bem o benefício que traz a fidelidade do povo. Quantas famílias entrou aqui destruída e hoje são restituídas. Quantas pessoas entrou aqui viciadas nas drogas e Deus restituiu da droga, Deus libertou. Quantas pessoas eram da macumba e Deus libertou. O trabalho que a igreja faz, às vezes vereador não faz, deputado não faz, porque a igreja vai nas bocas de fumo, a igreja faz o evangelismo, a igreja, a família está pelo fio para poder ser destruída, a igreja vai lá, a igreja cuida, a igreja ampara. Quantas pessoas que entrou por essas portas abertas, porque estava precisando de ouvir uma palavra, ouviu a palavra, a igreja o abraçou e hoje é uma bênção na presença de Deus. Quantas pessoas que viviam na bandidagem, aí a igreja foi lá, trouxe para a igreja, veio para a presença de Deus, se libertou. Hoje já não tem mais uma pessoa na sociedade dando dor de cabeça para as autoridades, para a polícia, porque a igreja fez isso. A igreja foi aberta para isso. Então entende e compreende isso aqui, meus irmãos. A porta está aberta, e por essa porta está aberta porque tem alguém que está semeando nesta obra. Vidas estão sendo restituídas, vidas estão sendo alcançadas. Aí você pode dizer, mas pastor, eu conheço um bocado de pastores que são sem vergonha, que estão enriquecendo, que estão luxando a custa da igreja. Eles vão pagar conta com Deus, eles vão prestar conta com Deus. As contas vão chegar na vida dele. Mas não é porque que uns usam de má fé que todos vão usar de má fé, não. Nós estamos trabalhando dia por dia em prol do reino de Deus. E você que contribui com a obra, você está contribuindo com o reino de Deus, porque as portas estão abertas, porque tem alguém abençoando a obra de Deus, tem alguém ofertando, dizimando na obra de Deus, e as portas estão abertas. Eu tenho um carro que eu busco os irmãos para poder vir para a igreja. Quantas pessoas eu já fui buscar para poder vir para a igreja? Se o carro não tivesse gasolina, eu não ia buscar os irmãos, mas o carro tem gasolina porque tem alguém que oferta, que dizima na obra de Deus. Entende, irmãos? Nem todos os pastores estão usando o dinheiro da igreja para poder ficar luxando. Há pastores compromissados com a obra de Deus, e eu creio que na MPV, as igrejas nós temos aberta, os pastores trabalham em todo o reino de Deus. A gente, o ministério é registrado. A igreja tem contador, tem advogado. A igreja presta conta todos os meses com a Receita Federal.
do que entra e do que sai da igreja, porque temos que ser honestos diante da lei. O tanto de igrejas clandestinas que hoje existem no Brasil, igrejas que não são registradas, igrejas que não prestam conta com a Receita Federal. Mas eu sempre pensei diferente. Se Deus quer que eu abra o ministério, eu abro, mas tem que ser tudo certo. Primeira coisa que eu fiz foi registrar o ministério, e a gente presta conta todos os meses, irmãos. Isso é obra de Deus. Transparência, honestidade. Agora não deixe o diabo encher o teu coração, como encheu o coração de Safira e Ananias, não. Para poder entrar um espírito de miséria, um espírito de avareza. Porque tem pessoas que têm dó de dar 10 reais de oferta, mas não tem dó de comprar uma latinha de cerveja e beber, a qual vai contaminar o corpo. Tem pessoas que têm dó de dar 10 reais de oferta, mas não tem dó de comprar uma carteira de cigarro para poder contaminar os pulmões. O diabo cega as pessoas. Tudo que você semeia na obra de Deus tem um retroativo do céu na sua vida. Isso é bíblico, irmãos. Mas tudo que você semeia na carne, você vai colher na carne. E quantos que estão semeando na carne, semeando droga, semeando alcoolismo, semeando prostituição, gastando dinheiro em noites e mais noites, se prostituindo. Aí quando vê alguém dando 100 reais, 10 reais de oferta para a igreja, esses mesmos vão falar mal, esses mesmos vão criticar. É porque eles não sabem a bênção que é para quem semeia na obra de Deus. É por isso que uma pessoa, quando ela passa a semear na obra de Deus, ela não para mais de semear na obra de Deus, porque vê o tanto que Deus abençoa. Malaquias 3:10 vai dizer que aquele que abençoa a casa de Deus, a obra de Deus, para que haja mantimento na casa de Deus, para que haja suprição de necessidades na casa de Deus. A Bíblia diz: e abrirei as janelas do céu e derramarei uma bênção. Quem semeia na obra de Deus com amor, com fidelidade, não é por obrigação, não, irmão, não é por forçação, não. Você nunca vai me ver que eu forçando alguém a fazer alguma coisa na obra de Deus. Você não vê eu aqui fazendo voto com ninguém, porque voto é voluntário, é você e Deus. Mas eu entendo uma coisa: quem dá com amor, colhe com amor. Quem semeia com amor, os céus tem o prazer de abençoar. Eu vivo um milagre com a minha família. Muitos irmãos aqui na MPV vivem milagre, testemunham milagres. Por quê, pastor? Porque tem semeado com amor na obra de Deus. A obra de Deus não é só espiritual, irmãos. Se eu não pagar o aluguel aqui, o dono pede a loja, a porta fecha. Se eu não pagar a água e a luz aqui, aí corta a nossa luz e nossa água, e não tem culto. Aí hoje, irmãos, a gente sofre que faz a obra de Deus, porque tem muitos à toa que dão mau testemunho, mas tem muitos homens de Deus que faz a obra de Deus de forma justa e honesta, e a gente sofre, mas os céus estão nos recompensando dia após dia. Que esta mensagem possa ter falado no seu coração, e que você possa ter entendido a minha colocação. E depois eu vou estar trazendo aqui a pedido dos irmãos sobre o dízimo e a oferta, e vou explicar pautado dentro da Bíblia, e você vai entender. Que Deus te abençoe sua casa, sua família, suas finanças, sua saúde, seja repleto de bênção em nome de Jesus.